Olá, bem-vindos ao Pão de Ló. A propósito do processo da Operação Marquês, durante vários dias só se ouviu falar no mesmo, prescrição. Inês, o que é afinal a prescrição, para que é que serve e como é que se conta? A prescrição de que vamos falar aqui é a prescrição do procedimento criminal, ou seja, o prazo até ao qual os crimes podem ser investigados e até ao qual quem os praticou pode ser punido. Depois de passado esse prazo, nada a fazer, o crime prescreveu. Isto não significa que se considera que o crime não existiu. Significa apenas que já passou tanto tempo desde a prática desse crime que o Estado considera que a perseguição penal já não é necessária, útil ou conveniente. Em Portugal, só os crimes de violação de direito internacional humanitário, crimes de genocídio, crimes contra a humanidade ou crimes de guerra é que nunca prescrevem. Há 4 prazos de prescrição: 15 anos, 10 anos, 5 anos e 2 anos. A aplicação de cada um destes prazos a um determinado crime depende daquilo a que chamamos a moldura abstrata da pena. Assim, se um crime tiver uma pena máxima superior a 10 anos, vai prescrever em 15. Se tiver uma pena máxima igual ou superior a 5 anos, prescreve em 10. Se tiver uma moldura entre 1 a 5 anos, prescreve em 5 anos. E em todos os restantes casos, vai prescrever em 2 anos. Por exemplo, o crime de homicídio simples tem uma moldura penal abstrata de pena de prisão entre 8 a 16 anos. Ou seja, quem for condenado por este crime nunca poderá ser condenado a uma pena inferior a 8 anos nem superior a 16 anos, o que significa que o prazo de prescrição são 15 anos. O prazo de prescrição de 15 anos também se aplica a outros crimes, apesar da moldura penal ser mais baixa, como é o caso, por exemplo, do crime de corrupção, que tem uma pena até 8 anos, e isto justifica-se pelo facto de, por exemplo, serem crimes mais difíceis de investigar. A regra geral é de que o prazo de prescrição começa a contar desde a consumação do crime. No caso do homicídio, o prazo começa a contar desde o dia em que a vítima morreu. Mas há crimes que continuam a ser praticados ao longo do tempo. E nesses casos, o prazo só começa a contar desde o dia em que se praticou o último ato. Por exemplo, um filho que todas as semanas durante 3 anos tira dinheiro da carteira da mãe está a cometer um crime de furto continuado. Nesse caso, o prazo de prescrição só se vai começar a contar a partir do último dia em que ele tirou dinheiro da carteira da mãe. Há também os chamados crimes de execução permanente, em que só se começa a contar o prazo de prescrição desde o momento em que termina essa execução permanente. Por exemplo, como um crime de sequestro, o dia que conta para efeitos de início de contagem do prazo de prescrição é o dia em que a pessoa sequestrada é posta em liberdade. Há depois uma série de acontecimentos que interrompem ou suspendem o prazo de prescrição. O primeiro ato de interrupção da prescrição é a constituição do suspeito como arguido, ou seja, o momento a partir do qual o suspeito passa a ter conhecimento de que as autoridades desconfiam que ele praticou um crime e pode mesmo vir a ser julgado e condenado por isso. Ouve-se dizer por aí que a prostituição é crime. Mas é mais um mito. Em Portugal não é ilegal uma pessoa prostituir-se. Na verdade, uma pessoa pode prostituir-se à vontade, sem medo de mais nada, além de apanhar um cliente com maus hábitos de higiene. O que é ilegal em Portugal é um terceiro lucrar à conta da prostituição de alguém, o chamado crime de lenocínio. Está feito o Pão de Ló.